Olá, gente! Então, hein? Governo amarra a Petrobras, né? O que tá acontecendo, né? A verdade é que o governo Lula, depois que ele acabou com aquela questão daquele sistema de preços que existia antes, né? Que você vinculava o preço do combustível no Brasil com o petróleo, com o preço do petróleo internacionalmente. A gente falou aqui já nesse canal, né? Faz um tempo já que eu falei, mas falo de novo, né? O grande problema de você acabar com essa vinculação do preço do petróleo brasileiro, da gasolina brasileira, com o petróleo internacional, né? Você acabar com essa vinculação, é que assim, o governo, a Petrobras vai estar comprando mais caro no exterior e vendendo mais barato no Brasil, ou seja, vai estar tendo prejuízo, né? E quando a Petrobras ela tem prejuízo, tem a questão também do desabastecimento, né? Nós vimos na Argentina, por exemplo, que o governo tentou congelar os preços, e o que aconteceu é que os argentinos foram ficando sem gasolina. Essa é a realidade dessas medidas de governo socialista. Você acaba prejudicando o mercado, né? Então, olha lá, a Petrobras está no limite do preço marginal dos combustíveis e qualquer alta dos preços internacionais será repassada ao mercado doméstico. Essa declaração do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, em entrevista recente, leva a duas conclusões óbvias. A primeira é o iminente reajuste de gasolina e diesel diante dos preços aquecidos no mercado externo. A segunda é que a política de preços da Petrobras extrapola os limites da companhia. É uma decisão do governo, atada a interesses políticos, né? Porque o que o governo Lula quer fazer também, ele quer destruir as refinarias que foram privatizadas na Petrobras e restatizá-las, né? Esse também é um dos planos do Lula, né? Só que a questão também pode ser que fique tão grave que a Petrobras seja afetada de forma definitiva, né? Porque nós vimos o que aconteceu com a Dilma. A Dilma, quando ela congelou preços, ela fez isso durante o governo, durante o final do mandato dela e estava nas eleições, né? Estava indo nas eleições. O Lula está fazendo isso agora no início do mandato dele. Não tem nem eleição nesse ano e só vai ter eleição no ano que vem ainda municipal, né? Eleição municipal no final de 2024. Para vocês verem que realmente é inexplicável porque o Lula está fazendo isso agora, né? Porque uma hora ou outra a conta vai chegar. Ele está achando que essa conta vai demorar para chegar? Ela vai chegar. Com a Dilma chegou. Isso é um dos motivos também porque a Dilma caiu, né? Justamente isso aqui, ó. Desde a extinção da política de paridade internacional, que é o PPI, em maio, eu fiz um vídeo sobre isso, ficou clara a ausência de critérios para balizar os preços da Petrobras. Apesar de a fórmula, exata não ser conhecida, havia alguma previsibilidade ao atrelar a evolução dos preços domésticos aos padrões de câmbio e das cotações de petróleo e derivados. Abrasileirar os preços, como havia prometido o presidente Lula da Silva na campanha do ano passado, significou, afinal, dar ao governo o poder de decidir o momento e a intensidade dos reajustes. É aquilo, congelamento de preços, né? Política socialista, isso nunca vai dar certo, né? Uma das coisas que eu nunca entendia por que o povo criticava o Bolsonaro é porque o combustível ficava aumentando. Vocês queriam o quê? Que o Bolsonaro congelasse os preços, né? O que vai acontecer se congela os preços é que você vai ter uma quebradeira mesmo. Só que o povo realmente não entende isso, não entende que o Estado não pode interferir na economia. Na verdade, a gente sequer deveria ter uma estatal igual a Petrobras, deveria ser tudo privatizado. Porque aí o prejuízo seria privado, o prejuízo não seria coletivo. O grande problema da Petrobras atualmente é que quando ela tem um prejuízo, esse prejuízo é coletivo, toda a sociedade tem que pagar, né? Esses povos aí de tais aí de resistências aí da vida aí, que tem grupos aí espalhados aí pelas redes sociais falando que a Petrobras ela não tem a finalidade de lucrar.
A empresa, toda empresa tem finalidade de lucrar. Se você não lucra, quebra. Se você quebra, fale. Não tem por que ficar mantendo prejuízo. Ninguém é louco de ficar atuando, tendo prejuízo. Isso é loucura. Quem paga no final das contas por ser uma estatal é o povo. O povo está sustentando a quebradeira. Isso não faz o menor sentido. É melhor privatizar. Será que esses caras são tão desmiolados assim? Os caras não têm cérebro. Eles são burros. É o povo que sempre paga a conta da quebradeira da Petrobras, porque a Petrobras ela é estatal. É isso que vocês querem? Ficar pagando pela incompetência desse governo safado de ladrão? Né? Nos últimos 2 meses, os preços do petróleo registraram altas consecutivas. Em julho, o produto do tipo Brent, usado como referência pela Petrobras, subiu mais de 12%. Passa de $86 o barril e deve continuar subindo. O Departamento de Energia dos Estados Unidos elevou a previsão de alta do barril neste segundo semestre, como consequência de cortes de oferta por Arábia Saudita e Rússia. Apesar do cenário persistente, o discurso do presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, é de que não repassará aos preços essa volatilidade. É aquilo, vai atuar no prejuízo. Como é que a Petrobras vai conseguir sustentar com isso aqui, cara? Isso aqui é medida populista, medida eleitoreira, e nós não estamos em época de eleição. Mas aquilo, é bom que eles façam isso mesmo, porque acaba de vez com essa porcaria. Porque apesar de eles quererem restatizar algumas refinarias aí que eventualmente venham à falência, que sejam privadas, não tem como, a Petrobras não consegue suportar esse tipo de sistema. É loucura esse tipo de sistema, né? Olha lá, o diesel segue inalterado há quase 3 meses. E a defasagem em relação aos preços internacionais beira os 25%. Como mostrou reportagem do Estadão, o descasamento eleva o risco de desabastecimento, já que mais de 24% do combustível consumido no país é importado. Olha isso, os idiotas! Olha isso, os idiotas! 24%, mais de 24% do combustível consumido no país é importado. Vocês têm consciência disso? É muita coisa. Vai dar crise de desabastecimento e aí vai sobrecarregar tudo. Tem que ser muito idiota para achar que tem receita perfeita. Não existe isso. Vai subir o preço? Vai subir o preço. Fazer o quê? Acontece. Mas por que não está subindo o preço? Não estamos em ano eleitoral. Mas é isso aí, faça um L, né? A gasolina. Depois dos cortes de maio e junho, este último sem impacto ao consumidor, apenas para compensar a reoneração dos impostos federais dos combustíveis. Também mantém estáveis os preços. Né? O freio teve grande contribuição no controle da inflação e por tabela no relaxamento da política monetária, com o início do ciclo da queda de juros. Trata-se, portanto, de política de governo, apesar da negativa retórica de representantes da empresa e do executivo. O detalhe é que, embora o controle acionário seja exercido pela União, o capital privado responde por 63% do total de ações na companhia. E a esses investidores a empresa deve transparência e previsibilidade. Mas também é aquilo que eu falo, que é idiota de investir na Petrobras, cara. Eles são malucos. Vocês são idiotas. Quem é o idiota que investe nessa porcaria de empresa controlada pelo governo Lula? A quadrilha mais criminosa da história desse país. O ministro Silveira disse que estava querendo tranquilizar os investidores ao reconhecer que a Petrobras está atuando no limite da competitividade externa. Ora, mas este é um cenário inverso de clara interferência. Não cabe a ele ou a qualquer outro integrante do governo falar sobre o tema. Somente a Petrobras deveria falar pela Petrobras. Exatamente, mas não é assim. Roubaram de novo a Petrobras. O governo Lula fez isso. O balanço financeiro do segundo trimestre
o primeiro depois do fim da PPI, revelou queda de 47% no lucro da empresa em relação ao mesmo período de 2022, de 54 bilhões para 28 bilhões, quase 29 bilhões. Né? Alguns analistas atribuem o resultado em parte à mudança na política de preços. O desconforto é natural diante das experiências passadas mal sucedidas do controle artificial de preços. Tanto a empresa quanto o governo alegam que a Petrobras não está perdendo dinheiro, não convencem. Lógico que não convencem, né? Quem é doido de acreditar nos maiores mentirosos, né? Aí, ó. O fim da política de paridade também foi uma medida governamental. PPI é um verdadeiro absurdo, disse o ministro de Minas e Energia em abril, em entrevista informada à Globo News, quando declarou que a política de preços irá mudar. Mudou realmente, né? A Petrobras foi obrigada a desmentir formalmente o ministro. Estancou momentaneamente a queda na bolsa e se viu livre de uma eventual punição pela Comissão de Valores Mobiliários, que regula e fiscaliza o mercado de ações. Menos de um mês depois, a política de preços de fato mudou, deixando patente quem decide. O nó estatal que continua a amarrar e limitar a Petrobras precisa ser desatado, né? Nunca vai, né? E ó, por falar em desabastecimento, né, só para encerrar esse vídeo aqui, dar um detalhe finalizar, né? Realmente já está tendo desabastecimento, viu? Já está tendo desabastecimento de diesel. Ó, postos em Minas Gerais relatam falta de diesel. E aquilo, né? Diesel serve para caminhão, né? Para veículos mais pesados, né? Ó, enfim. Olha lá, em 23 anos de existência desse posto, nunca vivi uma coisa dessas. Temos outros 3 postos na região que já estão sem diesel. A nossa rede presta outros serviços. Temos 200 caminhões, estamos procurando diesel em outras redes para poder abastecer alguns, mas não encontramos ainda. Outro funcionário de imposto de Uberlândia disse que o estabelecimento ainda tinha diesel e cotas a receber do combustível, mas que estava controlando as vendas. Estamos controlando aqui para não acabar, mas há postos na região aqui sem combustível mesmo. Por isso estamos racionando, para não ficarmos desabastecidos. Gente, já está tendo racionamento, né? Eles estão racionando o combustível. Isso aqui, cara, é o início do fim. Isso aqui pode ser o fim do governo Lula, tá, gente? Isso aqui não é brincadeira, não. Isso aqui pode gerar uma revolta aí dos caminhoneiros, né? Pode gerar uma nova greve dos caminhoneiros. Isso aqui pode gerar um monte de coisa. A verdade é que é aquilo. O Estado, quando tenta mexer em alguma coisa, quando tenta interferir em alguma coisa, só acontece desgraça. Essa é a verdade. E o governo Lula está colhendo o que plantou, né? Isso aí, na verdade, só vai piorar. A Petrobras só vai cair mais. E isso aqui é só o início. A gente vai daqui a pouco ver crise de desabastecimento em outras regiões também, né? Porque literalmente está faltando gasolina, né? O preço está muito barato, né? Na verdade, o preço está muito barato. O pessoal que negocia o petróleo está tendo prejuízo. É aquilo, né? A produção fica menor, né? O cara está tendo prejuízo, ele pensa, pô, por que eu vou produzir isso aqui se eu estou tendo prejuízo? Né? É essa lógica. A empresa tem sim a finalidade de lucrar. Goste socialista ou não. A empresa tem que lucrar. Se a empresa não lucrar, ela não se mantém. E ela vai fechar. Simples assim. Por hoje é só, espero que goste do meu vídeo. Inscreva-se no meu canal, comenta aqui embaixo, compartilhe o meu vídeo, inscreva-se no meu canal no Rumble. Muito importante. Um abraço.